Ei, essa música aqui é pra começar o programa e ficar o resto do dia pensando nela. Despacitos. Aí fica esse Despacito, você vai fazer qualquer coisa, Despacito. Né, Solange? E pior que fica na mente da gente. Fica mesmo. Fica mesmo. Pedro, termina com essa música também hoje o programa, Pedro, pra gente ficar assim, ó, o resto do dia assim, ó, Despacito. Despacito. Despacitos para chegar aqui, despacitos para chegar aí. Friozinho gostoso, né, gente? Deu 8 graus de mínima. O Luquinha vem com a previsão do tempo, mas tá um dia lindo. E lindo é ter você aqui pertinho da gente. 11 anos de falando nisso, 11 anos a gente aprendendo com a participação de cada um de vocês. Um assunto bem legal que todo mundo na vida precisou ou vai precisar um dia, no dia do seu direito. Só que antes a gente vai refletir um pouquinho com você para alimentar aqui, ó, a nossa alma. Tá com dúvida? Não faz nada. Não faça absolutamente nada. Porque o caminho para as grandes coisas passa pelo silêncio. Agora, os passos para poder enxergar a saída para essas grandes coisas passam pela entrega, a verdadeira entrega a Deus. Então, na dúvida, não faça nada. Esse é o nosso toque de hoje. Luquinha, o que tem no programa? Pessoal, no programa de hoje tem elefanta brincalhona na China e tem notícias aqui do Brasil. O Senado volta para priorizar reforma trabalhista. Você que está em casa pode participar do programa tirando as suas dúvidas. Anote então os contatos e faça a sua pergunta. Quero lembrar também que você pode, pelas redes sociais, concorrer prêmios. Tem um kit da Cooper, são várias delícias, você vai curtir e compartilhar no Face e vai concorrer, tá bom? Fácil demais também. No perfil do Instagram tem uma cesta Totovip, são vários produtos para você cuidar muito bem da saúde da sua boca. Fácil demais também, é @FalandoNissoBand e você pode então participar. Bora conversar bastante, aprender muito. Hoje é dia do meu e do seu direito aqui no programa. Quem nunca passou por uma situação assim? Você vai tirar uma documentação ou uma cópia e fala assim, olha, eu preciso dessa cópia autenticada, registrada, né? Pois é, quanto tempo isso pode levar também, né, Solange? O que a gente precisa ter perto, né? Os documentos que a gente precisa conseguir para conseguir tirar uma certidão, por exemplo. Certidão de casamento, certidão de óbito. Você quer mudar o seu nome de solteira? Quer dizer, a vida da gente gira em torno de papel e de registro. E a gente vai falar sobre isso hoje, certidões. Você precisa tirar uma e não sabe como, não sabe nem por onde começar. Ele abriu um espaço na agenda e está aqui hoje para tirar as nossas dúvidas. Você pode participar, aliás, já está cheio de perguntas aqui no Facebook. É o oficial de registro civil, senhor Horácio da Silva Martinez. Vem aqui, senhor Horácio. Martins, desculpa. Senhor Horácio, tudo bem? Como é que está? Senhor Horácio, chega junto. Como é que está? Tudo bem? Obrigada por estar aqui. Que bom tê-lo aqui, viu? Obrigado. Tudo Fica bem? à vontade aqui, por favor. Senhor Horácio, quantos anos de cartório, senhor Horácio? Olha, em cartório aqui no Registro Civil do 1º Subdistrito, que é o primeiro cartório de São José dos Campos, eu estou há 10 anos. 10 anos de cartório, Exato. Fora a vida pública, né? E já sou aposentado do Ministério Público, foi uma carreira de 30 anos. Quer dizer, entende tudo de certidão. Eu estava comentando com o senhor Horácio lá fora algumas dúvidas das pessoas que já mandaram participação aqui desde ontem no Facebook. Só que antes a gente começa com as nossas dúvidas, né? Quando a gente fala em certidão, né? Existem N certidões aí que a gente precisa tirar no dia a dia. A certidão, ela só é válida hoje em dia de que forma? Porque às vezes você fala assim, tá com uma manchinha, tá com um rasgadinho, isso deixa de ter validade? Não, a rigor não deixa de ter validade desde que não prejudique os dados informativos que nela constem. Né? Óbvio que o ideal é que permaneça íntegra, não é verdade? Dependendo para onde ela vá, às vezes vai para o estrangeiro, para o exterior, então se tiver algum defeito físico não vai ser aceita. É melhor que seja preservada em sua integralidade, não é? Por falar em ir para o estrangeiro, tem algumas pessoas aqui que precisam registrar documento para ser válido lá fora e tem como, viu, Luquinha? Bacana essa notícia para vocês. Fazer a pergunta da Márcia Fernandes de Paula. Ela disse que tem uma filha de 16 anos e ela queria ter o sobrenome dela no nome da filha. O que aconteceu? Quando foi registrar, o pai dela queria um nome e eu outro. Só que nesse rolo de, que nome que vai ser? Não colocaram o sobrenome da mãe. Só do pai? Só do pai. Ela queria saber se consegue no cartório resolver isso. Como que ela faz? Com certeza absoluta, né? Aliás, é um direito do filho ao patronímico do pai e da mãe.
não é verdade? Em qualquer momento o filho crescendo poderia fazê-lo. Na circunstância, nesse momento, ela vai ao cartório onde houve o registro e solicita ao oficial que quer que inclua o sobrenome dela no assento de nascimento do filho. O mesmo vale para mudança de nome? Aquelas pessoas que têm nomes esquisitos e querem mudar o nome? Aí já é um pouco diferente, né? Para você mudar o nome de uma criança e depois de um tempo, precisa ter uma motivação séria, né? Em princípio, quando nós fazemos os registros das crianças, se a gente percebe que esse nome vai expor a criança ao ridículo, a gente evita e não faz. Né? Muitas vezes acontece no desenvolvimento da criança e na convivência escolar acaba sendo motivo de chacota, de gozação. Se isso ficar comprovado, pode conseguir a alteração, mas via judicial. Ok, então a mamãe que está perguntando aqui, ela pediu para não ser identificada, tem que ser via judicial primeiro, viu, Luquinha? E tem uma pergunta interessante aqui também que eu vou deixar no ar. Tá chegando agora aqui pelo WhatsApp, mas, por exemplo, nossa querida quer ter o sobrenome da avó. Só que aí falaram que o nome não podia ser tão comprido assim. Qual que é o limite de nomes que a pessoa pode registrar Dom Pedro na hora? que diz. Antigamente falavam que era chique, hoje em dia eu também já acho que complica demais, né? Mas daqui a pouquinho a gente aprende com o nosso convidado. Mas agora a gente fica bem informado com Solange Moraes e também a repórter Daniela Lopes, as notícias da redação. O Senado deve votar nesta terça-feira o regime de urgência para acelerar o andamento da reforma trabalhista. A votação no plenário pode acontecer já na semana que vem. Vamos saber os detalhes direto da redação do Falando Nisso com a nossa repórter Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. Isso mesmo, e com um caráter emergencial, o Senado define hoje o calendário de votação da reforma trabalhista, viu, Solange? O presidente Michel Temer, em artigo, diz que a crise que o país enfrenta hoje é artificial e que o seu governo trabalha para retomar o emprego. 10 dias. Esse é o prazo que o governo calcula para que o projeto de reforma trabalhista chegue ao Planalto para a sanção do presidente Michel Temer. A oposição quer mais tempo para debater a proposta, mas já admite que a votação final no plenário do Senado não passará da semana que vem. Governistas vão votar nesta terça-feira o regime de urgência para que o plenário dê prioridade à análise da reforma e para evitar que as emendas apresentadas nessa fase tenham que voltar às comissões. A base aliada se diz pronta para os embates com a oposição. O Planalto vai usar a votação da urgência nessa terça para avaliar o real tamanho da base aliada aqui no Senado. O governo trabalha por uma maioria folgada na aprovação final do projeto em 12 de julho ou até mesmo ainda essa semana para demonstrar que tem fôlego e força aqui no Congresso, mesmo em meio à crise política. Para aprovar a proposta, o Planalto precisa da maioria simples dos votos, ou seja, metade mais um dos presentes em sessão com, no mínimo, 41 senadores. Como ainda há muita resistência ao projeto que veio da Câmara, inclusive entre os aliados, o presidente Temer se comprometeu a fazer ajustes por meio de uma medida provisória, que vai incluir mais garantias aos trabalhadores. A ideia é evitar que eventuais alterações devolvam a proposta aos deputados, o que atrasaria a tramitação. Senadores que defendem a reforma afirmam que a resistência ao projeto perdeu força depois da baixa adesão à greve geral, que foi convocada pelas centrais sindicais na última sexta. E nós vamos agora ao vivo até Brasília conversar com o senador Álvaro Dias para saber se há realmente um prazo aí para aprovação ou não da reforma trabalhista pelo Senado. Muito boa tarde, senador. A gente sabe aí que no meio de tanta crise, tanta polêmica, o trabalho tem sido bem intenso, mas o trabalhador vai ter realmente um ponto final se vai ser votado ainda este ano a reforma trabalhista, agora no mês de julho, ou vamos esperar passar esse recesso? Senador, boa tarde. Oi, boa tarde. Olha, apesar da fragilidade do presidente da República, o governo tumultuado em razão das denúncias de corrupção, ele mantém no Congresso uma base de apoio razoável. E, neste caso, especialmente, há aqueles senadores que interpretam como sendo uma reforma do Estado e não uma reforma do governo. Independentemente de ter o presidente Temer
os problemas que tem hoje, o primeiro presidente da história do país denunciado pelo Procurador-Geral da República, em que pese este fato, há senadores que entendem ser necessário a aprovação de uma reforma trabalhista, modernizando a legislação, porque a que temos é retrógrada, é ultrapassada e certamente é também responsável, em parte, pelo desemprego crescente que há no país. É claro que não é a reforma dos sonhos dos brasileiros, é uma reforma apressada, sem a necessária conversação com os interessados, uma reforma que poderia oferecer um produto final de melhor qualidade, mas certamente será aprovada nesse regime de urgência, provavelmente já na próxima semana. Ok. Senador, o presidente da CCJ deve anunciar ainda hoje, ainda nesta terça-feira, o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer. A pergunta é, como é que o senhor vê, a partir de agora, o cenário político? A gente está vendo tanta crise, tanta denúncia contra o presidente Michel Temer e membros aí ligados diretamente ao governo, que a população se pergunta, é hora de fazer reforma? Você tem razão, a população tem razão. Nesta hora, certamente, a reforma não atinge os objetivos propostos por ela. A iniciativa é válida, mas o momento é evidentemente inadequado, né? Nós estamos diante de um presidente sem credibilidade e é preciso sempre lembrar, né, que é um regime presidencialista em que a figura do presidente é importante em qualquer reforma, especialmente uma reforma de profundidade que altera a relação capital e trabalho. É importante que o presidente tenha credibilidade para conduzir o processo. E o nosso presidente tem a sua credibilidade no chão, no fundo do poço mesmo. Não há confiança nele. Ele perdeu a capacidade de se comunicar com a população. Você deve se lembrar do Plano Real. O Plano Real foi bem sucedido porque houve uma boa comunicação. A população entendeu e participou. Hoje não há essa comunicação. Então, há uma barreira entre o governo e a população. E qualquer reforma exige uma participação popular. Por isso, realmente, este é um momento terrível para a produção de uma boa legislação. Ok, uma última perguntinha, se o senhor me permite, senador. Como é que o senhor vê a continuidade desse processo, dessas denúncias contra o presidente Temer? A gente vai terminar mais uma vez em pizza ou o senhor acha que vai dar em alguma coisa? Olha, a cada dia uma agonia, um fato novo, obviamente fato grave, não é? A prisão agora de um assessor direto do presidente, um homem da sua confiança. É bom lembrar até o nome daquele filme, né? Todos os homens do presidente. Hoje quase todos os homens do presidente do Brasil estão envolvidos em corrupção, o que agrava a posição do presidente da República, que por si só já é grave, mas que vem se somando à situação dos seus homens de confiança, os principais assessores. Então, obviamente, nós vamos ter aí momentos conflituosos do governo com o legislativo nesta fase de discussão da denúncia do Procurador-Geral da República. Eu não posso avaliar o final desse processo. O que se fala é que na primeira denúncia, o presidente ainda terá força para preservar o seu mandato. Mas não se sabe se terá a mesma força na sequência, porque Janot já afirmou que fará outras denúncias, são pelo menos 3. Está sendo apresentada a primeira denúncia. Então aguarda-se, na sequência, outras denúncias. E nós vamos vendo um país sofrendo as consequências desta instabilidade política, do desgoverno, a aflição dos desempregados, enfim. Nós estamos diante de um momento crítico da vida nacional, de muito sacrifício da população, e nós esperamos que esse sacrifício possa produzir benefícios à frente, que seja uma experiência sofrida, mas produtiva
em relação ao futuro do país. Exatamente. Senador, agradecemos demais a sua participação aqui no Falando Nisso. Mais uma vez, o senhor ter aberto aí seu espaço na agenda para carinhosamente atender o pedido do Falando Nisso e as portas aqui abertas do estúdio também para quando o senhor puder estar aqui no estado de São Paulo juntinho da gente. Muito obrigada, viu, senador? Eu que agradeço muito a vocês. Obrigada, uma boa tarde para o senhor e bom trabalho aí, que amanhã, a tarde promete ser bem intensa lá em Brasília, viu, Luquinha? E o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o empresário Marcelo Odebrecht vão prestar depoimento, mas é daqui a pouquinho mesmo, como testemunhas de defesa do deputado cassado Eduardo Cunha e também do doleiro Lúcio Funaro, não é isso, Dani? Isso mesmo, viu, Solange? Os depoimentos da Justiça brasileira serão prestados logo mais a partir das 2h30 da tarde, viu? Listados como uma das testemunhas de defesa de Cunha, Lula falará com o juiz Valisney de Souza Oliveira, que é responsável pelos processos da Operação Sepsis na primeira instância na seccional da Justiça Federal de São Paulo. Preso em Curitiba pela Operação Lava Jato, Marcelo Odebrecht foi chamado como testemunha de Lúcio Funaro. O ex-presidente da maior empreiteira do país vai depor ao magistrado de Brasília na seccional da Justiça Federal do Paraná. O ex-presidente da Câmara e o doleiro foram alvos de mandados de prisão da Operação Sepsis, desdobramento da Lava Jato, que apura supostas irregularidades no FGTS. Eles são suspeitos de terem cobrado propina de empresários para liberar empréstimos com juros reduzidos por meio do fundo de investimento abastecido com o dinheiro dos trabalhadores. Solange. Pois é, e mais um político aqui na mira aí da Justiça. Dessa vez, o deputado federal Tiririca, uma ex-empregada, está acusando o Tiririca, Luquinha, de assédio sexual. Ele está alegando extorsão aí. Bom, a interdição que era para ser hoje de madrugada na Tamoios já tem nova data prevista e a Daniela Lopes informa para a gente. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Lucas. Isso mesmo, a interdição na Tamoios era para ter acontecido na madrugada desta terça, mas foi adiado e vai acontecer agora na próxima madrugada, de quarta-feira, dia 5. Então, entre 1 e 5 horas da manhã, o trecho de serra da rodovia dos Tamoios vai estar totalmente fechado, do quilômetro 63 até o quilômetro 80, nos dois sentidos. Nenhum carro vai poder passar por lá por conta da passagem de cargas excedentes de grandes dimensões. A orientação é que o motorista evite, então, a Tamoios e utilize outras rodovias como a Mogi Bertioga ou a Oswaldo Cruz para chegar até o litoral norte, viu, Lucas? Mas neste momento o tráfego está tranquilo na rodovia dos Tamoios, o motorista não encontra nenhum problema. A mesma coisa na rodovia Presidente Dutra, nenhum registro de ocorrência grave ou ponto de congestionamento, o motorista segue tranquilamente. Bom, a gente conversa agora sobre o tempo. Aliás, ontem a gente bateu aí 8 graus de mínima, tá muito frio mesmo, né? Mas tá gostoso, né? A gente não pode reclamar. E a gente vê que hoje a máxima em Campos do Jordão é de 14 graus, mínima de 1 grau. A máximas também aqui em Taubaté, Jacareí e também Lorena de 19 graus. Friozinho também no litoral, com pequena possibilidade de chuva agora para tarde. Máximas de 23 em Ubatuba e 22 em São Sebastião. Destacar a cidade aqui de Aparecida, hoje com a máxima de 19 graus, um dia frio para Aparecida, que geralmente tem as temperaturas maiores aqui da nossa região, e a temperatura sobe um pouco só, Solange, durante a semana, chegando a 22 graus no sábado, sendo um tempo bem estável mesmo, sol entre nuvens. E o ex-ministro de Michel Temer é levado para a Superintendência da Polícia Federal, e a gente já comenta com vocês, não sai daí.